Bem, pessoal, vou gravar esse vídeo aqui para mostrar dar algumas dicas aqui e mostrar como é que a gente pode corrigir algumas coisas, certo? Então essa foi uma das partidas naquele domingo que foi Brasil versus todos. Acho que foi dia 16 ou foi dia 15, em que vários jogadores brasileiros, né, do mesmo time, jogando contra outras pessoas aleatórias, né? E de repente começou a aparecer gente do Six Dragon. Então essa é uma partida que a gente perdeu, acho que foi a oitava, foi a sétima partida. Enfim, foram 9 partidas em geral. E o time do Brasil ganhou 7, perdeu 2, né? Teve 2 derrotas. Então vou analisar aqui uma das derrotas, tá? Então, ó, no time do Brasil a gente tem, ó, Forte Rush de Terran, certo? Excelente jogador, mas principalmente de mapa com um pouco mineral, né? Que é o low mineral. No mapa Festas ele ainda está se acostumando, certo? É muito dinheiro, então ele não sabe ainda direito como defender alguns processos aqui, algumas coisas. Vou tentar mostrar a ele, mas é um excelente jogador. Coidilô, o Felipe, que o próprio nome já diz, certo? Ele faz coisas de louco, certo? E nessa partida ele vai se destacar. Temos o Algoz, o mais malvado da equipe, aqui às 1 hora, aqui às 12 horas. Ou seja, o time brasileiro tá todo juntinho, ó, e eu tô bem aqui, ó, certo? Aí temos o Golan, que é o melhor jogador do Six Dragon, que foi de Random, caiu de Zerg. Temos aqui do Erecta, o Haroldo, certo? O Golan, que é esse aqui, e o Ren, que é esse aqui, são 2 titulares do time do Six Dragons, que é uma boa equipe, tá? Então eles são 2 das principais forças, tá? Do Erecton seria do time B ou C do Six Dragons. E esse aqui é o Lobo Branco, que tá lutando para entrar no time A. Ele é como se fosse o reserva, certo? Joga muito bem também. Então você tem Protoss, Terran e Zerg contra basicamente Protoss, 2 Zergs e um Terran, certo? Então vamos lá começar a análise aqui, prestando atenção em alguns pontos. Velocidade aqui vai ser uma velocidade, eu vou botar até mais lenta para dar considerado. Eu já comento, ó, que o time deles é Protoss, Terran e Random, certo? Random a gente não sabe qual é, beleza. Aí geralmente, né, os Eggs mandam o Overlord, né, para procurar alguma coisa, né? No caso, a minha equipe já estava tudo aqui, eu podia mandar o Overlord para longe, mas como eles tinham um Terran e um Random, eu não corri o risco de mandar o Overlord para cá e perder o Overlord. Perder o Overlord é horrível no início do jogo. Então mandei o Overlord mais para cá, certo? O Coisa de Louco, já sabendo que o amigo dele estava aqui, ele já mirou essa base, certo? Para saber. Estávamos discutindo em equipe para saber se dominávamos o meio. Veja que a equipe brasileira, ó, ele achou Zerg às 3, porque o cabeção aqui do Overlord já achou. Coi de Louco já se preparou, porque ele mandou fazer, ó, Coi de Louco, tá com 7 drones. Ou seja, ele fez aquela estratégia arriscada. E quando ele viu que o cara, ó, que o Golan fez aqui o Hatchery, ao invés de fazer o Pum, que é para sair Zegling, ele fez primeiro uma nova base, ele ia se atrasar. Então o Coi de Louco, percebendo isso na hora, ele fez uma coisa de louco, que é o jeito correto de fazer, é com 4 drones, certo? Porque com 4 drones você vai fazer 4 sancas, certo? A quantidade de obreiro do Golan é 3, 6, 7, 8, 9. Então mesmo se ele mandar 3 obreiros para cada sanca, ainda vai sobrar um que não vai ser atingido, certo? Então aqui é basicamente morte na certa. E o Zerg Spawning Pool dele ainda tá muito no início, ó.
Então aqui ele já estava lascado e ele já percebeu isso, certo? Enfim, então isso aqui, para quem tá de olho, o Algoz aqui tá de olho, já percebeu que era uma vantagem do time brasileiro. Ou seja, o time brasileiro, a partir desse momento aqui, se esse rush desse certo, era uma vantagem. Até porque esse cara aqui é o líder deles. Então você já atrasar ou eliminar o líder, porra, a vitória já tá ganha praticamente, certo? E o Algoz ainda com o obreiro aqui ajudando a maltratar os drones que estão tentando, né, matar as fichas aqui, ó. Ao mesmo tempo que aconteceu isso, passou um probe por aqui, ó, pelo Forte Rush, que tentou fechar a sua base, certo? E passou esse probe e ele não ligou muito, vamos supor, não ligou muito. Mas ele fez uma coisa errada, que é o seguinte, ó. Esse probe, ele é do Lobo Blanco. O Lobo Blanco é caneiro. Ele já mandou fazer um pilo aqui, já para assustar, certo? E aí, mandou fazer outro pilo aqui. Quando isso acontece, ó, significa, Fabiano, Forte Rush, que você vai receber um Canon Rush, certo? Quando esses pylons ficar prontos, e ele vai fazer mais pylon, certo? Vai sair canon dali. E você tem que fazer de tudo para evitar isso, certo? E o que é fazer de tudo? Tudo bem, tu mandou um obreiro para cá, não funciona. Primeiro, um obreiro não funciona. Teria que ser mais, teria que ser mais. Tu tem muito dinheiro? Tem, certo? O que é que você teria que fazer de início aqui? Um SCV, pelo menos, mandar atacar o obreiro. Ou seja, você precisa matar o obreiro. Daqui a pouco. Você precisa matar o obreiro. Matando o obreiro, já era, certo? Então, às vezes você pega 3, 4 SCVDs e consegue fazer um bloqueiozinho e matar esse obreiro, pronto. Acabou a putaria ali, certo? Mas obviamente que o cara também vai tentar correr com esse obreiro e às vezes não é fácil. Mas vamos lá, seguinte. Ele constrói 3, ó. Certo? Ele constrói 3. Aí a tua estratégia foi fazer um bunker aqui, certo? Tipo assim, já tá gastando mineral aqui. O bunker aqui só vai proteger dessa galera aqui, certo? Como é que seria uma forma mais interessante? Primeiro, né? Os marines são importantes. Então, nesse momento, você está recebendo esse ataque, botar com que os marines saiam daqui e já vão para sua base. Ou seja, né, mandar aquele que é point não sei o que. Você já clica nele, ele já vai para cá. Então, os marines vão tentar ajudar. Segundo, ó, quando ele começar a fazer algum canon, e essa dica, obviamente, e ó, o Coi de Louco diz uma coisa, ó, deu certo. Só que a base dele, ó, vai dar certo aqui, ele vai matar o Golan, pelo menos a base principal. Só que a base dele tá fraca, ele perdeu 4 drones, olha a quantidade de drone que ele tem, 3, ó. Olha a quantidade de dinheiro que ele tem, pô. Então ele escreve aos 2 minutos e 13, ó, preciso de ajuda. Por quê? E na lógica, o que ele fez foi um ataque quase suicida, certo? Então ele vai precisar de ajuda e se o outro time for esperto, vai atacar ele. Ele não tem recurso para defender direito, certo? Então a equipe precisa apoiar ele, certo? Nesse momento, o Fabiano não está com condições de apoiar ninguém, certo? Ele está cometendo um monte de erro. Para cada pylon, ele está tentando fazer um bunker para eliminar, certo? Para tentar colocar um marine dentro e talvez conseguir frear
certo? Mas não é essa a forma de se resolver, certo? No momento que tá aqui, ele já tinha que cancelar esse gás, na minha opinião, certo? Cancela o gás e tenta evitar isso. Nosso time tá em vantagem, certo? O que acontece? Os pylon fica pronto, ó. Mandou fazer um bicho aqui, ó. Para cada, aí o Voodoo que me ensinou, certo? Quer dizer, que me mostrou que é para cada bicho desse aqui, ó, que ele mandou fazer, tu tem que mandar 3 SCVs lá, certo? Ah, mas eu vou ficar sem minerar. Foda-se, fique sem minerar. Cancele o gás. Você vai pegar 3 desse cara aqui e mandar para cá. Ou seja, até esses carinhas aqui, ó, não precisaria dos bancos. Mandasse 3 aqui no primeiro, esse bicho aqui não chega nem na metade. Quando ele chega mais ou menos por aqui, ele já morreu. E aí os 3 já vão poder ajudar no outro, certo? Enquanto isso, você, apesar de ter pouco dinheiro, tem marinha aqui, ó, que vai vir aqui e já vai ajudar bastante, né? O marinho, principalmente, matar o obreiro. Esse obreiro aqui, ele ficou de bobeira, ficou perdido, certo? Num momento como esse, todo o exército tem que ser utilizado. Então, esse marinho aqui, eu sei que é um momento de desespero, mas você tem que fazer de tudo para você não sofrer esse cano rush, certo? Então, esse cara aqui já devia vir correndo para cá, certo? Aí o que é que acontece? O que é que acontece aqui na partida? Você fica meio desesperado e usa a estratégia errada. Qual é a estratégia errada? Você continua minerando normalmente, o gás continua fazendo normalmente. Esses bichos aqui, ó, depois que fica, esse aqui depois ficou pronto, ficou parado. Tem que mandar não atacar o pylon. Não, não é o momento de atacar o pylon, é o momento de atacar o canon, certo? E não é para fazer esse aqui, é para agora, nesse momento aqui, ó, pegar. Esse cara continua pegando gás, como se a vida fosse, uhul, vou continuar pegando meu gás aqui e tal. Como se o mundo não estivesse desabando, meu amigo. O mundo tá desabando aqui. E o que é que você precisa fazer? De tudo para não morrer agora. Agora o foco é sobreviver, certo? Ou seja, uma coisa certa que ele fez é mandar o SCV matar o Prob. Só que ele tinha que ter mandado isso antes. Ele tinha que ter feito uma arapuca para esse Prob morrer, certo? O SCV é mais forte que o Prob. Dá para fazer isso. Aqui, ó, a quantidade de obreiro que tu tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 3, 6, 7, 8, 9 só aqui. 10 pra esse cara aqui. 11, 12, 13. Tu tem 13 obreiros. Se tu mandar 3 pra cá, 3 pra cá, 3 pra cá e 3 pra cá, tu vai ver que esses canões não vão se formar. Na verdade, mandando 3 pra cá, 3 pra cá, 3 pra cá, quando um deles morrer, os outros 3 aqui já vai vir pra cá. Já tá de boa. Ou seja, num momento como esse, você tem que parar o que você está fazendo. Não é com o bunker que se defende isso, certo? Tem que usar todo o exército. Um soldado tá vindo, esse outro soldado tá vindo, mas esse aqui ficou. Esqueceram dele, se deu cigarro e ficou ali, certo? Então, nesse momento aqui, tu tem que agir com uma emergência. Nosso time tá em vantagem, se você se ligou. A gente já matou um. Então você só tem que ficar vivo e tem que usar de todos os recursos, certo? Então, como eu falei, começou a levar um cano rush, já cancela o gás. Não precisa fazer bunker. Pega os SCVs, certo? E tentam matar o Probe, certo? Se o cara for que nem o Lobo Blanco, que ele fez 3 pylons, ou seja, ele vai fazer canão em tudo quanto é buraco. Não adianta atacar os pylons eles demoram mais para morrer, certo? Então, o grande lance é ir matando os canon, porque é dinheiro que esse cara vai perder e ele não tem quantidade de dinheiro para fazer um bocado ainda, tá muito no início do jogo, certo? E já já os seus marinhos, 1 ou 2 aqui, vai vir para ajudar e vai ser muito eficaz, porque os marinhos no instante matam esse cara aqui, no instante matam o próprio. Então aqui você fez a estratégia errada, certo? Fez a estratégia errada.
Ó, esse cano tá ficando pronto, ele já devia ter. Esse cano aqui já não devia. É o primeiro alvo, é o primeiro canão que ele fez, certo? Ele vai ficar pronto esse canão. A minha mãe não vai fazer quase nada. Matou o seu marinho já. Já lascou. Veja que o próprio dele morreu, ó. Mas ele mandou fazer quatro, ó. E esses quatro vão destruir, ó. Dava pra ter evitado. Certo? Dava pra ter evitado tranquilamente. Ou seja, esse cara aqui não serviu de nada. Foi um dinheiro que você gastou que não serviu de nada. Esse aqui foi um dinheiro que você gastou que não serviu de nada. Ah, minha mãe matou isso aqui. Não serviu de nada, porque se três ficou perto aqui da sua base aqui, ó, já era. Tá? E esse bicho aqui também não serviu de nada. Tá? Então, essas manhas de mapa Fastest, certo? A gente pega com o tempo. E eu tô aqui só para mostrar algumas dicas e tal, coisas que na minha opinião, certo? Seria melhor para você fazer aqui, tá? Que é questão de costume, certo? E de sofrimento. Já levei muito cano roxo. Então a gente aprende com o tempo a lidar com isso, certo? Outra coisa importante nessa partida aqui que o time do Brasil perdeu. O Coi de Louco já tinha avisado, preciso de ajuda, certo? Fabiano estava sofrendo, então não tinha como ele ajudar, certo? Eu tava com o meu Zergling, que era pouco, mas na verdade eu mandei os Zerglings para lá, mas eu joguei mal. Por quê? Porque além de ter mandado Zergling, certo? Eu mandei todos, já você vai ver eles correndo para lá. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 3, 6, 7. 7 bichos aqui, ó. Não era pra eu ter partido para 2 gás agora. Não era. Então eu fiz mal nisso, certo? É para no mínimo para esses dois drones aqui e talvez mais um eu ter levado para fazer Sunker na base dele, ou seja, eu fazer Sunker na base dele, Zeg ajudar Zeg, porque larva dá para fazer isso. Então era para eu ter feito isso, mas eu mandei meus pequenos exércitos para lá, certo? E quando ele pediu ajuda, o Algoz estava com o Probe explorando o mapa. E quando ele chegou bem aqui, ele viu a oportunidade de atacar o Caneiro, que é o cara que está gastando recurso, certo? Que está sem defesa, que é o Lobo Branco, que está sem recurso porque ele já percebeu, ou dá pra perceber pela cor, que o cara aqui gastou recurso e ele não tem recurso aqui, certo? Apesar de que, como o cara atacou com canon, ele também já tem canon, certo? Então, para ele fazer um canon bem aqui na base dele e frear o seu ataque, é muito fácil, certo? Então, com a equipe do Brasil já, digamos assim, em vantagem por ter matado esse cara importante, e o Coi de Louco ter dito ajuda, eu vou precisar de ajuda, eu não acho que era também pro Algoz, que é um excelente jogador, ter gastado recurso tentando matar esse cara aqui, ó, certo? Mas talvez o Algoz não conhecesse ele, o Lobo Branco, mas o Lobo Branco ele sempre protege a base dele, certo? Um canon. Então ele já tinha 2, ó. Daqui a pouco vai vir um terceiro aqui, ó, e vai frear esse canon que tá um canon longe. Ou seja, ele tá tentando matar um cara, mas da nossa equipe, se ele olhar bem, esse aqui já tá morrendo. Esse aqui se receber um ataque, morre, certo? Então, a coisa tá ficando feia, certo? O ideal, que eu acho o ideal nesse momento, certo? Seria o Algoz com esses 2 Ealotes, ele tinha 2 Ealotes aqui, ó. Ele ter primeiro ajudado o Coi de Louco, certo? Esses 2 Zealotes ter ido para ajuda, 2 Zealotes faz a diferença danada, e não ter gastado esse recurso aqui, ó, certo? Ele podia até ter gastado esse recurso, que é um Pylon e um Canon, por aqui, ó, para proteger a entrada da base do Coi de Louco, certo? Porque, claro, não dá para fazer aqui por causa da larva,
Mas ele fazendo um cura aqui, fazendo um pilo aqui, fazendo um canãozinho aqui, ó, com 2 ealotes, ele já vai atrapalhar, já vai atrasar, certo? Esse ataque é lógico que esse cara ia receber, certo? Então, o time do Brasil não jogou com uma equipe, certo? O Algoz se dá conta, ó, ele continua. Ele tá crente que esse bicho aqui, ó, vai dar certo, ó. Só que se ele olhar bem, já não vai dar mais certo. Olha o tanto de canão e olha o tanto de recurso que ele tá usando. Vai ser canão vezes canão aqui, ó. E o lobo já tem um porrada, ó. Não precisava ter feito isso, certo? Eu sei que ele vem tentar matar um para avançar, mas é 3 aqui, ó. 3 contra 2. Eu sei que o Algoz é muito experiente, certo? O canão dele ficou pronto até mais cedo, mas tem esse aqui, ó. Ele esqueceu dessa linha de 3 aqui, ó. Então não adianta. Esse canão roxo aqui, ele foi parado por natureza, foi perda de recurso, certo? E ele perdeu 2 ealotes, e olha o tanto de dinheiro, ó. Cada canão desse aqui é 150, certo? Que podia ter sido feito aqui para defender o Coi de Lobo, e podia ter sido feito em exército para proteger o Coi de Lobo, certo? E com o exército, inclusive esse que podia ter ajudado a derrubar esse cara aqui, a derrubar esses bichos aqui, ó. Então eu achei, na minha visão, foi uma opção errada, uma decisão errada. A gente toma, mesmo sendo um bom jogador, a gente toma decisões erradas, é normal. Tô aqui só para avaliar, para que possa ser melhor. Algoz agora tenta ajudar, atrasado, ele só tá com 2. Lembra, ele tinha 2 com mais 2 eram 4. Então se ele tivesse 4 já ajudaria bastante. E lembra que ele gastou muito recurso aqui, ó, certo? Então na verdade, essa ajuda aqui, ela teria sido muito bem-vinda e ter salvado um dos nossos jogadores, certo? Eu, como Zergling, eu fiquei na dúvida. Eu olhei pra cá, vi esses 4, falei, fudeu, não vai dar. Aqui com Zergling não vai dar. O que é que acontece? Eu tenho que mandar pra cá. Só que aquele lance eu também joguei errado. Não tô aqui pra me isentar disso, não. Pra analisar a equipe brasileira. Ficar com esse exército aqui parado não dá em nada. Todo esse exército aqui, nesse momento, tinha que vir para ajudar o Coi de Lobo. Se um da equipe está sendo atacado, todos da equipe estão sendo atacados, certo? Então, simplesmente, esses 4 lings, esse marinho que tá perdido, que é aquele marinho que ficou fumando aqui sem fazer porra nenhuma. Eu mandei 4 aqui, ó, burramente. Depois eu percebi que já não dava. Fiz uma defesa, ou seja, gastei recurso com defesa que não era para ter feito, certo? E era para ter feito o que nesse momento? Porque minhas hidras estavam saindo, tá? Então talvez se a equipe tivesse jogado bem, ou seja, esse cara tivesse levado cano roxo e o Algoz tivesse defendido o Coi de Lobo e até a minha defesa com um pouquinho de SCVs e tudo, o nosso contra-ataque ia ser bom, certo? Mas eu também joguei mal, porque nesse momento, quando um está sendo atacado, todos estão sendo atacados. Tem que avaliar bem direitinho, ó, certo? Nesse momento de fazer o contra-ataque e no momento de ajudar a equipe. Então era para eu ter feito sim mais lings, certo? E pegado meus drones e ter tentado ajudar o Coi de Lobo, certo? Então eu também assumo parcela de culpa, certo, nisso. O Forte Rush sai daqui e ele posiciona até no lugar legal, porque a distância é pequena, certo? Então ele vai conseguir minerar um pouco aqui, né? Apesar da lava, porque o lugar ideal, presta atenção, quando você perde o seu principal centro, né? O lugar ideal é aqui, ó, que é o lugar mais perto do mineral, certo? Você tem que tentar pôr ele aqui. Se você tentar colocar ele aqui embaixo, já vai ser uma distância longa. Se você tentar colocar ele aqui na lateral, essa distância vai ser maior ainda e você vai perder muito tempo, certo? Com isso, e vai pegar cada vez menos mineral. Veja que o Golan, quando ele perdeu a base principal dele aqui, ele cancelou os sancas que ele estava fazendo para tentar defender. Ficou com dinheiro, certo? Saiu voado com os drones dele. Saiu voado. E fez sangue bem aqui, ó. Ou seja, o mais perto
inimigo do mineral, ó, certo? Ah, mas a larva vai atrapalhar o próximo, vai fazer coisa aqui. Não importa, é mais um amigo que vai estar jogando, certo? E esse cara aqui depois ele volta para outra base. Aqui é uma situação de emergência, tá certo? Então esses lugares aqui são importantes para se colocar a sua segunda base, porque é mais perto do mineral, tá certo? Esses lugares aqui, ó. Tanto é que o Algoz já mandou construir aqui um dele, ó, certo? Quando você pede o principal, já tem esse aqui. Mas se um membro da equipe precisasse, certo, de uma posição para ficar, perdesse a base e chegasse na base do Algoz, a recomendação era que o Algoz destruísse essa base aqui. Ou seja, mandasse o canhão dele destruir essa base aqui para que o amigo fique aqui, para ficar mais perto do mineral e ter e pegar recurso mais rápido, certo? Continuando aqui, continuando. Aqui a coisa já começou a ficar feia. Por quê? Porque fecharam o Algoz aqui, certo? Eu chego com as minhas vidas, mas que nesse momento já não serve mais de nada, praticamente, porque já tem 2 tanques, certo? Ou seja, esse recurso foi gastado inutilmente. Eu evoluí e acabei nessa evolução, nesse momento, não sendo útil, certo? Porque meu pequeno exército não daria para matar. Eu tentei desafogar aqui o Algoz aqui, que seria uma boa ajuda. Não consegui. Minhas hidras não estavam evoluídas, não estavam rápidas. Essa quantidade aqui até dava para matar aqui, mas chegou o Zealote e fudeu, certo? O Algoz ficou ilhado com 4 Zealotes. Como eu falei, era para ele ter feito canão aqui, ele mesmo ter feito canão aqui, que ele defendia ele e defendia o outro cara. Não, ele fez canão, deixa eu ver aqui, ó. Olha como é que tira esse negócio ali, mundo. Pera. Pronto, ó. Ele gastou canão aqui, ó. Ou seja, ele já se preocupou no longo prazo, como se ele estivesse jogando 1 vs 1, certo? Ele não vai receber drop agora. A partida tá uma partida muito que foi intensa, muito rápida, certo? Então o negócio é que já tem gente sumindo no mapa, certo? O time deles perdeu um, nosso time perdeu outro e tava perto de perder outro. Esses canão aqui, ó, vão servir para pouca coisa, porque nesse momento, nessa partida, nessa circunstância aqui, drop não é uma coisa, é assim, uma situação de emergência. E esse canão nem defende drop por nenhum, né? Ele mesmo sabe disso. Então, na verdade, o ideal seria ele ter feito algum tipo de proteção aqui. Nem que fosse um pouquinho mais atrasada a proteção e depois fosse avançando, né? Para ele tentar proteger os dois. E com mais Zealotes, né? Porque ele tinha condições de ter feito mais Zealotes junto para ajudar a defender aqui. Então, isso não ocorreu. O Code Louco sofreu aqui, certo? Ou seja, nosso time agora, ele tinha matado um, não soube se organizar e perdeu 2, certo? Então, estávamos basicamente na desvantagem agora, certo? E nesse momento, ó, o cara só manda Zealote, ó. O Protoss aqui só manda Zealote, ó. Esse outro Protoss aqui também só vai mandar Zealote, ó. É muito Zealote pra você combater o rumo de Zealote aqui, ó. Zealote com tanque. Então eles têm um exército bom já, certo? O meu exército aqui, sozinho, é ridículo comparado. Ou seja, antes de ter evoluído, era pra ter começado principalmente ter salvado essa galera, certo? Eles fecharam aqui, mataram o Code Louco aqui, o Code Louco não foi eliminado. Foram terminar de matar os 3 Sankers daqui, até porque se eles fazem isso, o Golan pode voltar a vir para essa base. Então eles gastam um tempo vindo para cá, certo? O Code Louco não morre, porque ele já fez uma base aqui, ó, no desespero, né? Ele viu, obviamente, que não dava para ele fazer aqui perto, porque ele tinha canon. Então ele fez uma base aqui só para ficar vivo. Ele tem muito não, né? Mas ele tem dinheiro para fazer mais um drone e ainda fazer mais um hatcher em outro campo, certo? O que é que acontece? Aqui continuou sendo inútil,
Eu tentei continuar a juntar tropas, porque Hydra, né? Se você tem 12 é uma coisa, se você for juntando, você derruba muita, certo? Nesse momento também eu perdi com a equipe morrendo, vendo a equipe cerrado. Então, aqui o que eu poderia ter feito era realmente o que é que eu devia ter feito, eu acho, né? Pensando, analisando de fora agora, né? Na hora eu não pensei nisso, certo? Mas com essa quantidade de hidra aqui, certo? Já daria para matar esses bichos aqui, certo? E já aí com isso já ajudaria essa base aqui a tentar se reerguer, certo? Ou ter feito com essas hidras algum tipo de contra-ataque. Aqui o lobo estava bem protegido e esse cara estava fechado, então não adiantava atacar esses dois aqui, ó. Esse aqui não tinha defesa, mas como é que a gente vai saber, né? Até porque para passar por ele, ó, tem que passar por esse lobo branco aqui, ó, que tem muitos zelotes. Então talvez eu tivesse um problema. Então eu tinha que tentar fazer com que essas hidras fosse útil para o meu time, não ficasse parado. E pensando melhor, seria melhor se elas viessem para cá. Não os Ling no início, porque os Ling no início não ia derrubar isso aqui não. Aí o que acontece? O Algoz vai receber um ataque violento. Esses canoas aqui de trás, ou seja, no final das contas não serve para nada. Mas ele tem uma boa defesa ainda, ó. Ele não consegue fazer algum estrago, segurar bastante, certo? Só que esses tanques fazem a total diferença, porque é muito zealote e tanque para proteger, certo? Nesse momento aqui eu já percebo que fudeu. Tipo assim, minhas hidras morreram aqui, ó, no caminho. Tentei mandar para cá. O fluxo de zealote aqui era tão grande que pegava elas no meio do caminho. E tinha zealote no meio do caminho, minhas hidras já eram, certo? Eu estava desenvolvendo aqui. Quando eu percebi que aqui ele tinha muito ataque terrestre, eu já comecei a fazer o quê? Eu já pensei no Spire, certo? Eu ia fazer Luca. Mas o Luca aqui não ia ajudar o Algoz aqui. O Luca nem passa aqui, ó. E daqui se você fosse fazer um drop, demora. Então o melhor jeito de ajudar aqui seria com o Spire mesmo, certo? Seria com Mutalisks, que é o que eu faço. E eu tento ajudar aqui, mas também cometo um erro. Ou seja, todos da equipe cometeram erro. Olha o meu exército parado aqui, ó, tentando frear algum fluxo aqui de exército inimigo. Não era pra ter feito isso. Era pra ter pego meus caras aqui, ó, e ter matado aqui, ó, liberado logo esse lugar aqui, tá certo? Então, se eu tivesse feito isso, tinha sido mais inteligente, ó. Vem minhas multas listas, certo? Que eu já tinha que sair voado. Aí, para não passar por esse bicho aqui e perder alguns, eu tenho que mandar. Aí eu fiz essa rota que eu mandei para cá, para depois vir para cá. E acabei nesse caminho também cometendo alguns erros, que foi esquecer algumas mutaliscas aqui. Até o Code Louco veio, mas tu esqueceu alguns bichos aqui. Já já ele vai dizer isso. Tô evoluindo para Luca. Porque se eu botar uns Luca aqui no meio do caminho, eu sei que vai atrapalhar. Mas com essa quantidade de hidra aqui, ó, não vai dar não. Essa quantidade de hidra aqui, ó, ela tinha que vir para cá, certo? E essas mutaliscas aqui, ó, acaba esquecendo. Ou seja, aqui, ó, vai para Chibata. E essas aqui acaba esquecendo. Olha que burrice. Diamar burro. Não, Diamar é muito burro, certo? Essas mutaliscas teriam sido ajudado melhor ainda. Talvez não tivesse sido um estrago tão grande, porque era bastante. E outra coisa, ó. Essas mutaliscas tem um poder de rapidez, ó. Tanto que me marcam, ó. Tô lembrando as mutaliscas aqui, mas o jogo é tão perturbado, ó, e só quando escreve é que eu percebo, certo? O lesado percebe isso e move, entendeu? Então às vezes dá uma marcação, acaba ajudando o cara que tá fazendo muita coisa. No caso aqui eu tava fazendo mais mutalista, que eu queria de todas as formas tentar salvar o Algoz. Mas se eu tivesse ido no contra-ataque, ó, porque o Algoz já minou. O Algoz acabou de destruir os Nexus aqui
e acabou de deixar esse cara só o bagaço da laranja. Certo? Ó, faltou uma pedrada, ó. Certo? Então, com essas outras mutalistas que eu tava fazendo essa rota, certo? Eu esqueci outras aqui, ó. Se ao invés disso eu tivesse vindo pra cá, porque a quantidade de mutalista que eu tava tentando ajudar aqui, ó, já dava pra ter destruído esse cara aqui. Dava pra ter finalizado ou perturbado mais esse aqui. E o Golan que tava se recuperando dava pra ter perturbado. Ou seja, mesmo assim ainda, como eu cresci um pouco mais, dava pra eu ter virado esse jogo, certo? Mas é bom que a gente aprende com os erros também, analisando desse jeito, certo? Eu não sabia que o Golan tinha voltado pra cá, certo? Mas o Mutalisk, ele tem a vantagem de andar muito rápido, né? Então, se eu mando pra cá, destruo aqui, mando pra cá, destruo aqui. Se eu dou uma passada por aqui aérea, ó, pufo, eu ia encontrar essa base do Golan. Ou seja, os três aqui, ó, iam praticamente ia ficar só o vermelho. Certo? Ia ficar eu e o vermelho. E se eu tivesse feito aquilo ali, ó, o roxo ia voltar a ajudar, certo? E o Cor de Louco também. O Algoz, ele se lascou aqui, mas o Algoz se vira muito bem. Olha a quantidade de mineral do Algoz. O Algoz é praticamente imortal. Então ele teria se virado nessa partida, certo? Então eu tentei salvar ele, porque muitas vezes ele diz, olha, me salve, me deixe vivo, que pronto, o time já vai ganhar. Mas eu fiz coisas erradas nesse jogo, certo? No final das contas, o Lobo Blanco me atacou, eu ainda resisti, né? Sou resistente, muita tropa, eu cresci um pouco, certo? Mas as minhas mutalias que demoraram para vir destruir aqui, minhas mutalias que demoraram a perturbar aqui, minhas mutalias que demoraram a atacar aqui, ou seja, minhas mutalias que eu acabei usando elas na defesa do algoz e depois elas ficaram, paradas, inutilmente tentando proteger aqui. Outra coisa errada que foi feita nesse jogo, que é para finalizar a análise, é que o Forte Rush, depois que ele consegue pegar um mineral aqui e voltar para cá, ele faz a base aqui, ó. Ele tinha que colocar essa base aqui, ó. Tem um quadrado, ó. Esse quadrado é exatamente dizendo, ó, você deve colocar aqui para ficar mais perto do mineral. Olha a viagem. O drone tá cansado, ó. Tem que fazer como diz o Voodoo, a 3 km de distância, certo? Então aqui fica bem mais rápido, certo? O pobre do Coi de Louco teve que fazer isso porque foi naquela questão do desespero. Ele tinha que construir alguma coisa, senão ele ia ser eliminado. E na hora tinha aqueles canão aqui, ó. Então ele fez isso na questão de desespero. Porém, ele mesmo devia também ter pegado um drone desse aqui, quando ele tinha aquele dinheiro, e ter feito aqui, ó, na minha base, ó. Pra ele ter pego mineral mais perto. Até porque somos 2 X, tá certo? Então isso teria facilitado nossa equipe, tá certo? No final das contas eu ainda resisto a alguma coisinha, mas ó, olha, ele ficou pegando mineral daqui nessa distância, ó. Tipo assim, não rende. Basta uma bicha dessa aqui para ficar mais perto do gás e a outra ficar aqui, ó. E até para você ter 2 gás, essa bicha aqui ainda pega boa com 2 gás. Claro que a base de um lado é que vai pegar mais rápido os gás daqui, ó, certo? E escrever coisas, né? Quando você está quase morrendo, vai você tentar dar uma orientação na equipe, ajuda, marcar, né? Dizer, olha, esse bicho aqui com uma porradinha morre. Eu não tinha visto isso, é muita coisa para você acompanhar, né? Mas aí eu mandei as multas lá e acabei destruindo isso aqui. Só que era poder movimentado mais as mutalistas que eu tinha, ter rodado mais o mapa, certo? Ter rodado mais o mapa, entendeu? Nessa partida também eu me comuniquei mal quando eu disse que fiquei sem mineral e o Algoz acabou abandonando o jogo. Não era para o Algoz ter abandonado o jogo porque ele tinha muito mineral, dava para ele crescer em algum canto, ele estava tentando crescer aqui, ó. Ele podia ter dito, protege a base das 12, sei lá, tô crescendo aqui. E esses canon, eles eram importantes junto com esses ó, canon tanque do Forte Rush. E esses look aqui, ó, acaba sendo uma defesa
conta, certo? Eu recebi um drop aqui, ó, e eu vou comunicar de forma errada. Eu vou dizer que fiquei sem mineral, mas na verdade eu não fiquei sem mineral. Eu fiquei com pouco mineral, certo? Era muito? Era, certo? Só que eu tinha multa, multa ajuda isso aqui bem rapidinho e eu tinha lucro. Ou seja, eu já estava prevendo esse tipo de coisa, certo? Tive um prejuízo? Tive. Mas veja, eu já fiquei, ó, hoje eu tava com vários obreiros aqui, dois obreiros, aqui demora um pouco, às vezes fica bugado, demora um pouco para mudar. Mas eu ainda tinha dinheiro, ó. Ou seja, eu tinha obreiro, ó, fiquei sem mineral. E ele entendeu que eu fiquei inútil no jogo, certo? Ele até me chama de noob, começa a me esculhambar, ele me odeia, enfim, eu é noob demais. Mas na verdade eu não fiquei, ó. Eu mandei fazer ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito drones e eu tinha mais dois, ó. E esses lugares aqui também, ó, já vão vir pra cá, ó. Ou seja, eu não fiquei sem mineral, certo? Claro, recebi um drop, foi violento, foi, mas nem pegou minha base principal. E eu ainda tenho mineral. Só que ele entendeu errado e abandonou. Quando ele abandonou, ele também enfraqueceu. Não era para ele ter feito isso. Ele tinha muito mineral ainda para ele poder continuar o jogo por aqui, certo? Dava para ter continuado o jogo, certo? E na nossa equipe, esse tem que ser o espírito, ficar até o fim, certo? Não abandonar, certo? Reviravoltas acontecem, certo? E um jogador às vezes consegue ganhar de dois, certo? Consegue ter estratégias que suplantam dois, tá? Então aqui era o Algoz crescendo. Se esse cara tivesse feito aqui, ó, ele demorou para fazer aqui, ó. Era para ele ter feito primeiro aqui, ó. Depois de um longo tempo, ele deve ter percebido que aqui seria mais perto. E esse cara aqui já tava, ou seja, a equipe brasileira ainda tava com os 4 vivos, na verdade, certo? Tudo bem que aqui nesse momento é como se fosse 4 contra 4, porque o Golan reviveu aqui, ó. Mas o do Erex tá sem a base principal, certo? E aqui a galera, ó, tava sem o Ren também tava sem a base principal. Então, querendo ou não, ainda tinha jogo aqui para rolar, certo? Mas eu me comuniquei errado também, dizendo que eu tava sem mineral, para ter dito que tava com pouco mineral. Mas foi só uma análise breve desse jogo, para que a gente possa melhorar aqui as coisinhas, tá certo? Esses tanques aqui ajudam bastante, mas sem esses canões aqui, ó, acaba não tendo tanta efetividade, que ajudaria bastante ter esses canões aqui. Outra coisa que o Ford Rush tem que perceber é que a partir do momento que ele tem tanque aqui, certo? Uma coisa que é importante é o famoso corredor da morte que o Terran faz. Ele podia ter pego 2 tanques, certo? E ter colocado bem aqui, ó. Aqui e aqui, certo? Porque 2 tanques aqui, ó, um aqui, todo exército desse cara que passar por esse corredor vai levar chibatada, certo? Não consegue responder e vai levar chibatada. Você coloca 2 tanques, coloca algo para lhe dar visão, então alguma coisa aérea, ou podia ser um overlord. Aqui é o famoso corredor da morte, certo? Então ajuda, certo? Mas claro que os tanques aqui não estavam numa posição ruim, não. Eu estava defendendo, na verdade, eu estava defendendo essa entrada, estava defendendo essa aqui, certo? Mas é só para mostrar que o corredor da morte é algo que o Terran consegue fazer, que é violento demais, e atrapalha demais a galera que ia sair daqui, tá certo? E no mais é isso. O time brasileiro dava para ter vencido essa, assim como outras, mas a gente vai aprendendo com os erros, é normal, certo? Então os principais pontos é a forma como você recebe um canon rush e você reage a isso. Podia ter sido evitado aqui. O de louco pediu ajuda e era para ele ter tido mais ajuda, tanto a minha como do Algoz, certo? Que preferiu investir para ver se matava um aqui, que talvez se ele fosse eficiente ele matar mais um aqui, né? Ele tá focando no ataque, mas como eu falei, se ele observasse melhor, o cara já tinha feito canon rush. O cara já tava com um canon na base, tava com um pylon, então ia ser mais difícil finalizar esse canon desse cara aqui.
Ele estava com esperança que com dois lote dele ele ia conseguir, mas não conseguiu, certo? Então realmente era para ter ajudado o Codiloco, que foi Codiloco que matou o Golan, mas não matou e o cara ressurgiu, porque depois que ele veio para cá, ele veio pro lado de cá, certo? Então eu acho que o Algoz depois minou todo mundo, mas eu com minhas mutalias que não finalizei. Então mesmo assim dava para ter tido a virada, comuniquei errado, mas eu acho que toda partida serve de aprendizado, certo? Eu acho que se vocês derem uma analisadazinha nesse replay, nesse vídeo, nesses comentários e raciocinar também, vocês conseguiriam perceber que dava sim para a equipe brasileira ter feito, né? E quando você tem dois caras do lado, ó, a gente nasceu todo mundo do lado, ó, a vantagem, ó, nasceu aqui, nasceu aqui, nasceu aqui. Ou seja, se o Toss faz uma defesa aqui, ele já defende dois. Se ele faz uma defesa aqui, ele já defende três. Se chega tanque aqui desse cara, ele já defende dois, ó. Quando a gente nasce o time muito perto, não era para ter perdido, era para ter exatamente dominado aqui o centro aqui. Pronto, já era. Porque é basicamente a nossa tropa toda vida, quando sai da nossa base, a nossa tropa já tá junto, certo? Então, dava para ter ganhado. Enfim, foi só esses comentários que eu queria fazer. E é isso. Deixa eu encerrar aqui. A partida, basicamente, todo mundo se matou muito rápido e quem sobrou principalmente foi o Lobo Blanco, que é o Caneiro. Sobreviveu quase que intacto, não recebeu nenhum tipo de drop. E eu que recebi drop, evoluí, né? Um pouco, mas não fui eficiente com as minhas montarias. Não ajudei como eu tinha que ajudar o outro cara da minha equipe, né? Então, mas como eu falei, serve de aprendizado. Beleza? Um abraço aí, galera.